E aí, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a tia veio trazer uma história bem legal pra vocês, que vai falar de amor, de esperança, de amizade. Fica aí, tá bom? Pra gente ver, assistir juntinho. Chama o seu priminho, seu irmãozinho, senta todo mundo lá na sala ou no quarto pra assistir com a tia, tá bom? Vamos lá pra história então. Então, crianças, antes de iniciar o vídeo, nós vamos orar, né, para que Deus abençoe a nossa aulinha de hoje, para que Deus fale com os nossos corações, né, aquilo que Ele quer ministrar, tá bom? Então, o Nicolas, ele vai orar pra gente, ele está aqui do meu lado, ele não quis aparecer, mas ele vai orar para nós e darmos início a esta aulinha, tá bom? Vamos lá, Nicolas? Sim. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Deus, muito obrigado, Deus, porque eu e minha mãe estamos aqui. Abençoe, Deus, muito obrigado por causa que as crianças estão vendo essa aula. Dê sabedoria para que eles entendam. Sim. Guarde eles na escola, se eles estão tendo aula presencial ou online, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Então hoje nós vamos falar da história de Ruth e de Noemi, né? Que eram uma nora e uma sogra. A gente vai falar sobre o que aconteceu, né? Eles viviam lá Noemi, na realidade, ela vivia na cidade de Belém de Judá, junto com a família dela, junto com o seu marido. Não, gente, não é o pastor Paulo, é Elimeleque. Junto com seu marido Elimeleque, aí vivia Noemi, o seu filho Malom e o seu outro filho Quileon, né? Eles viviam lá em Belém, Judá, eles viviam muito felizes lá, porque lá era a terra onde Deus, eles estavam adorando a Deus, né? Vivia sempre em temor a Deus, oração a Deus, e eles tiveram que ir para lá. Na realidade, o Elimeleque, que é o chefe da família, né? Ele resolveu ir para Moabe, devido à fome que teve na época dos juízes. Então eles foram todos para Moabe, todos os quatro foram para Moabe. Só que passado um tempo que eles estavam lá em Moabe, Elimeleque, que era o marido de Noemi, ele acabou falecendo. E eles ficaram muito tristes, né? Porque era muito triste, eles viviam uma família muito unida, né? Muito junta. E ele veio falecer numa terra que não era dele também, né? E eles ficaram muito tristes. A Noemi, ela ficou arrasada por ter perdido o marido dela, mas ela acabou se lembrando dos filhos, né? Que ela ainda tinha os filhos, né? Então ela se encheu de gratidão por ainda ter os filhos dela, né? Isso foi o que confortou o coração da Noemi. Bom, mas muito bem. Passado o tempo, o seu filho Malom, ele se casou com Ruth. Ele se casou com a Ruth. Isso, uma mulher muito especial, né? E isso, a Noemi foi ficando cada vez mais feliz, porque foi aumentando a família novamente, né? E também o seu filho Quileon, ele se casou com a órfã. Então, ela via cada vez mais a família deles crescendo, né? E a Noemi, ela ficou muito feliz. Isso foi bom. Mas, o que aconteceu de novo, gente? Os seus dois filhos, tanto o Malom quanto o Quileon, faleceram. Ai, que tristeza para Noemi. Ela que já tinha perdido o filho, né? Já tinha perdido o marido, agora perdeu os dois filhos. Ela ficou muito triste, ela ficou muito chateada. Ainda ela tinha as duas noras dela, né? As duas noras dela, a Orfa e a Ruth. Mas elas choraram muito. Aí a Noemi, ela ficou sabendo que Deus tinha abençoado a sua terra, né? Belém de Judá. Então ela decidiu o quê? Voltar para a sua terra, né? Mas ela estava muito arrasada, muito triste, né? Muito sentida com tudo que tinha acontecendo. Mas ela voltou para a cidade dela, que é para o país dela, no caso, Belém de Judá, né? Para a cidade dela, Belém de Judá. Pois bem, elas foram andando, caminhando, né? Só que no meio do caminho, crianças, ela parou e falou não. Virou para as noras dela e falaram, não, meninas, não, minhas noras. Eu não quero que vocês vão comigo, vocês são daqui, né? Não tem por que vocês ir lá. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu não tenho mais filhos para vocês casarem e fazer a vida de vocês. Voltem para a sua cidade, voltem para o seu Deus, né? Fique com eles. Não venha comigo. O que eu tenho para oferecer para vocês? Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês.
Aí elas falaram, não, nós vamos ficar com você. Nós vamos ficar com a senhora, nós queremos ficar com a senhora. Nós gostamos muito da senhora. A senhora nos ensinou valores muito importantes, né? A senhora nos apresentou o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, né? Não, nós queremos ficar com a senhora. Nós queremos te fortalecer. Só que daí ela falou, não, meninas, não. Vão para a terra de vocês. Vão para a terra de vocês, que eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Pois bem, Orfa deu um beijo muito especial na sua sogra e foi embora, né? Ela voltou para a terra dela, para a terra dos parentes dela. E Ruth, ela, ao contrário de Orfa, ela falou, não vou, eu não quero. Eu quero ficar com a senhora. Eu quero servir o Deus da senhora. Não foi a senhora que me ensinou a conhecer esse Deus? Eu quero conhecer e servir o Deus da senhora. Eu quero viver com a senhora até o fim dos meus dias. Eu quero viver com o seu Deus é meu Deus, a sua terra é minha terra. Então, ela estava convicta, né? Convicta naquilo que ela queria. E ela falou, não, eu quero ficar com a senhora, porque eu a amo e quero estar com a senhora o tempo todo. E elas foram juntas, voltaram para a sua terra, para a terra de Noemi, a terra de Belém de Judá. Pois bem, crianças, lá ela chegou, Ruth foi e mostrou uma amizade muito bacana, né? Sabe o que acontece? Ruth, ela ouviu, quando ela morava ainda em Moabe, com a Noemi e sua família, quando os filhos eram vivos ainda, ela percebia o jeito que a Noemi adorava a Deus, né? Ela sabia que havia um Deus muito especial, um Deus real, um Deus que é o único que deve ser adorado. Então ela falou, não. Ela me ensinou o amor. A Noemi, minha sogra, ela me ensinou o amor. E eu quero ficar com ela. Eu quero permanecer com ela. E foram, as duas viveram. Só que daí, Ruth, chegando lá em Belém de Judá, ela falou assim, Noemi, permita que eu vá no campo buscar alimento para nós. Quem sabe lá eu encontrarei pessoas boas, né? Que nos dê uma condição de viver, de nos alimentar. Porque lembra-se, criança, que as duas são mulheres e ela era viúva e não tinha nenhum homem. Então ela estava praticamente largada, né? Ao Deus dará, como diz no dito popular, né? Então não tinha ninguém por elas. As mulheres naquela época, elas não eram valorizadas, né? Então elas eram menosprezadas. Então, para não passar necessidade, não passar fome, como Ruth era mais nova, ela falou, não, Noemi, me permita que eu vá nos campos, né? Nos campos, para ver se eu acho agrado a vida de alguém para poder nos sustentar. E Noemi permitiu. Pois bem, Ruth, ela foi lá, foi no campo e pediu, né, permissão para catar as espigas que caíam no chão e deram essa permissão para ela. E ela pegou, foi para lá, pegou as espigas e o dono daquelas terras, né, daquele campo, que é Boaz, chegou lá, saudou, né, os trabalhadores daquele lugar e perguntou, quem é aquela moça que está ali? Eles responderam, é Ruth, é aquela que veio, a nora de Noemi, elas vieram de Moabe, né? Aí ele se agradou daquela mulher, né? E falou para os seus trabalhadores, pois bem, permita que ela pegue, permita que ela se alimente, né? Mas mais do que isso, deixe cair algumas espigas no chão para que ela pegue. Não mexa com ela, mas estejam deixando elas livres para poder pegar e trabalhar com as minhas outras empregadas aqui do campo, não é mesmo? Pois bem, aí ela foi um dia, conversou com ele chegou para conversar com Ruth. Boaz chegou para conversar com Ruth e falou assim, quem é você? Assim, você veio, né, de tão longe, com Noemi, a sua nora, eu ouvi muito bem falar de você. Então, gente, Boaz, ele chegou até Ruth e falou, eu sei quem você é. Eu tenho ouvido falar de você, que você veio de Moabe com a sua sogra Noemi e tem a ajudado. Isso é algo muito maravilhoso. Que Deus continue te abençoando, que Deus veja graça em você e continue te abençoando a sua casa, a sua família. Então, gente, o que acontece? Ruth, ela morou com
com Noemi, junto com a sua outra cunhada, né, a órfã, pelo menos por 10 anos. Então ela tinha conhecido o Deus de Noemi. Ela conheceu a realidade do amor que a própria Noemi, através de Deus, passava para suas noras. Então ela acabou trazendo à memória de Noemi aquilo que trouxe esperança para ela no passado. Essa esperança ela trouxe para Noemi. Então, o tempo todo, ela pegou um laço tão grande, um laço que só o amor pode trazer, para poder continuar com Noemi e reerguer a estrutura de Noemi. Porque naquele momento, Noemi ela estava abalada, com suas emoções abaladas, acreditando que Deus já não era mais com ela. Né? Ela mesma falou, eu não trago, Deus não se agrada de mim, né? Deus tirou os olhos de mim. E não era isso. É que os seus sentimentos, ele estava tão amargurado, o que é compreensível, né? Mas ela estava tão amargurada que ela não conseguia mais sentir o poder de Deus sobre a tua vida. É onde a Ruth, ela entrou no meio da vida, entrou na vida de Noemi para relembrá-la sobre o Deus maravilhoso que elas agora tinham, né? Que Ruth passou a conhecer e que Noemi a trouxe a saber, no caso, para Ruth. Pois bem, então ela foi lá, conversou no campo com Boaz. Boaz, ele falou que ela poderia ficar à vontade junto com as demais servas dele e catando a espiga que ele iria ajudá-las nesse sentido. Aí Ruth foi para casa, né? E foi ter com Noemi. E Noemi perguntou, mas, né? Ela trouxe tanto alimento que ela tinha trago do campo de Boaz, que Boaz deu para ela. E ela falou, nossa, mas de onde você achou tudo isso de alimento? Com quem você esteve? Aí a Ruth falou, eu estive com Boaz. Ah, como ele é um homem bondoso, ele me permitiu pegar as espigas que caíam do campo dele e estar junto com a serva dele. Aí Noemi se agradou tanto, crianças, tanto, que ela falou assim, Deus, ele se lembra dos mortos e dos vivos, né? Então, assim, o que ela quis dizer? Que Deus, ela não desamparou, que o marido dela morreu, só que Deus se lembrou dela. Que o Boaz, na realidade, crianças, ele era o resgatador da família de Noemi. Então, isso trouxe uma esperança muito grande no coração de Noemi. E, realmente, Noemi, ela pegou e falou para Ruth assim, falou, Ruth, o Boaz, ele é o resgatador, é um dos resgatadores da nossa família. Vai lá, esteja com ele, espera ele dormir, se deita nos pés das camas e fala para ele que ele é o resgatador da nossa família. Aí Ruth, ela foi e fez exatamente o que Noemi falou. Ela estava lá deitadinha, nos pés, né, no campo, nos pés da onde o Boaz estava dormindo. Aí ele acordou à noite e falou, quem que está aí? Aí ela falou, Senhor, sou eu, sua serva Ruth. O Senhor é um dos nossos resgatadores. Aí Boaz, ele tinha prometido que iria ver se tinha como resgatar, mas ele lembrou, não, eu sou um dos resgatadores, mas há um outro que está diante de mim que é resgatador também, mas pode ficar tranquila, Ruth, eu estarei com ele para que ele possa resgatar vocês, né? E fazer com que sua família tenha descendentes, que você tenha filho, e assim você dê continuidade à sua descendência, né? Pois bem, Boaz, ele foi lá. Boaz, ele esteve logo no primeiro horário que ele acordou, ele esteve lá com o primeiro resgatador de Noemi, da família de Noemi, né? Conforme ele já havia falado para Ruth. E ele foi lá e falou, olha, você é o resgatador da família de Elimeleque, né? Você pode comprar as terras dele, resgatar as terras dele, mas você também terá que casar com a viúva de Malom. Na hora que ele ouviu que tinha que casar com a viúva de Malom, ele era um homem de muitas posses. Ele falou, não, pode resgatar você, Boaz, porque eu não quero colocar a minha herança em risco, né? Então pode você. Então ele deu esse resgate para Boaz. Boaz, então, foi e resgatou a família de Noemi, se casou com Ruth e teve um filho, né? Olha como Deus é bom, crianças. A Ruth já estava tão sem esperança, né, naquele momento. E Deus foi tão misericordioso, Deus é tão bondoso que deu para ela
a Ruth, que acabou casando com Boaz, que era o resgatador, e teve um filho. E ela viu novamente aquela família crescendo. E olha, crianças, não foi qualquer filho, não. Sabe quem foi o filho de Ruth? Foi Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Ou seja, é descendente de Jesus Cristo, né? Então é da raiz de Davi que veio Jesus Cristo. E Noemi ficou tão feliz, tão alegre, né? Que ela falou, meu Senhor, o Senhor trouxe novamente alegria para mim, né? Me dando essa família, esse filho. E assim ela viveu. Ruth, Noemi, o seu esposo Boaz, o seu filho Obed, todos juntos, unidos. Que bom, né, crianças? Deus, ele é maravilhoso, crianças. Deus, ele é tão maravilhoso que ele traz a nós tudo que nos traz esperança, nossa memória, tudo que nos traz esperança. E Ruth, ela foi essa esperança na vida de Noemi e trouxe, né, essa alegria, esse complemento. E não só isso, crianças, eu queria também colocar aqui sobre o Boaz. Quem era Boaz? Né? Por que ele era um homem tão misericordioso assim, que ele teve compaixão da vida de Ruth? Sabe quem era Boaz, crianças? Boaz, ele era filho de Raabe. Lembra da Raabe, a prostituta lá de Jericó, que escondeu os espiões? Então, justamente, Boaz, ele tinha uma mãe que ela era estrangeira também. Então, o que me traz à memória? Boaz, ele cresceu ouvindo a história da mãe dele, a história de estrangeira, que ela foi bem aceita no meio do povo judeu, e que ali ela formou a família dela, que dali ele veio. Então aquilo deve ter enchido o coração de Boaz, e ele começou a ter compaixões pelos estrangeiros, e tratar bem as pessoas. Então isso é importante, a gente sempre ter na nossa mente aquilo que nos traz esperança, aquilo que é feito de bom, aquilo que a gente sabe que Deus pode fazer, aonde a mão de Deus atua, que nós possamos cada vez mais, crianças, mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, que nós possamos nos encher do Espírito Santo de Deus. A tia vai fazer uma analogia com você, presta bem atenção nessa analogia, tá bom? Então, crianças, quando a gente começa a trazer as lutas, as dificuldades, todas as coisas que vêm acontecendo, se a gente colocar a nossa mente, o nosso coração no foco dessas dificuldades, criança, nós acabaremos ficando que nem essa folha aqui, ó. Essa folha aqui, ela tá seca. Ela tá muito seca. Por que ela tá seca? Porque o coração dela, ela foi se enchendo. É como se um coração de uma pessoa que vai se enchendo das frustrações, vai se enchendo da dificuldade do mundo, vai se enchendo dos problemas. Mas não, quando a gente tem um coração voltado a Deus, que a gente sabe que Ele está no controle de todas as coisas e que principalmente que tudo que acontece nas nossas vidas, que são aprendizado do Senhor e que nos traz força, que as nossas fraquezas, assim como disse Paulo, que as nossas fraquezas nos faz forte, aí nós vamos ficando cada vez mais fortes, cada vez mais frutíferos e vamos ficando verde e vamos ficando igual a árvore aqui, ó, igual esse pedaço de árvore aqui. A folha, ela vai se renovando e que nós possamos, crianças, ter a nossa esperança renovada em Cristo Jesus, tá bom? Gostaram da aulinha? Espero que sim. Nós agradecemos, eu agradeço, a gente fez essa aula tão especial para vocês, com a tia Cida, com o Nicolas. Então todos nós pensamos numa forma de tocar o coração de Deus com essa mensagem que nós queremos passar para vocês, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Só para falar para vocês que vai ter a próxima aula da tia Elise, que se chama A Pesca Maravilhosa. Não deixa de assistir, crianças. E aproveita, ajuda o canal, dá um like se você gostar do vídeo, é claro. E aproveita, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos, tá bom? Beijo, Deus abençoe e até a próxima aula.